Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, ética, cidadania e sociedade. Olá, aluna, olá, aluno, eu sou o professor Eli Wagner, essa é a nossa disciplina de Ética, Cidadania e Sociedade. Eli Wagner, professor, usa óculos de armação escura com lentes arredondadas, traje a camisa polo marrom escura, calça e tênis pretos. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico, onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do docente em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Educação e Sustentabilidade. Na aula de hoje, nós veremos uma aplicação da ética ao mundo empresarial, né? Ao mundo das empresas, ao mundo do mercado de trabalho também, ao mundo da constituição de instituições que se relacionam com os indivíduos e com o Estado do ponto de vista da produtividade econômica, né? Então, essa relação está sempre pautada por uma ideia que também é moderna, uma ideia que é muito recente, que é a ideia de sustentabilidade. Então, nós vamos ver nessa aula por que sustentabilidade está relacionado com ética, né? Sustentabilidade é um tema da ética, a própria ecologia é um tema da ética. Isso eu vou tentar explicar para vocês através desses conceitos de educação e sustentabilidade, né? Então, primeira pergunta, por que a sustentabilidade é um tema da ética? A resposta está na seguinte palavra: recursos, não é? Os recursos que estão à disposição, de certa forma, de uma empresa, né, de uma produtividade, de uma intencionalidade produtiva, são recursos de basicamente dois tipos: recursos naturais e recursos humanos. Os recursos naturais constituem a natureza, né? São constituídos pela natureza. Então, a matéria-prima de tudo que é produto, de tudo que é consumido pelos seres humanos, tanto no sentido da subsistência, quanto no sentido do que é supérfluo, né? Mas tudo é produto, e tudo que é produto foi produzido, tudo que é produzido foi processado através de uma matéria-prima. Essa matéria-prima é a natureza, né? O estoque dessa matéria-prima é a natureza como um todo, né? A gente pode pensar na madeira, por exemplo. A madeira é a matéria-prima de vários utensílios domésticos. Esses utensílios são objetos que entram na sociedade de mercado como mercadorias. Nós, como consumidores de mercadorias, compramos esse produto que vem da natureza. Muito bem. E os recursos humanos são esse segundo aspecto do que as empresas dispõem para o universo da produção, né? Porque as coisas não se produzem por si sós ou ainda não se produzem só pelas máquinas. Então, é preciso a intervenção humana, né? E aí as empresas, então, contratam o que nós chamamos de recursos humanos. Então, nós temos no horizonte da sustentabilidade recursos naturais e recursos humanos, né? Os recursos naturais, eles são finitos, os recursos humanos também, né? Mas eles são renováveis. Então, tanto os recursos naturais quanto os recursos humanos são finitos e renováveis. Essa lógica parece contraditória, mas não é contraditória num sentido mais dialético, digamos assim. Por quê? Porque os recursos naturais, eles podem ser renovados, mas se não houver uma política de renovação, eles se extinguem, né? Então, daí toda uma preocupação com sustentabilidade, que é um conceito bastante difundido hoje, praticamente as pessoas entendem o que é sustentabilidade. Mas é preciso voltar nesses princípios, né? Então, a resposta está nos recursos. A vida em sociedade é sustentada por meios, né, desses recursos naturais e recursos humanos. Então, existe uma ética para o aproveitamento dos recursos naturais e uma ética para o aproveitamento dos recursos humanos. Esse segundo, muito mais complexo, talvez, porque trata de pessoas com liberdade e dignidade, né? Então veja, recursos humanos são recursos, são as pessoas que possibilitam as ações que somente agentes racionais e livres podem executar, né? Então, a racionalidade humana entra aí. São dotados de razão, de humanidade e vontade própria, né? Os recursos humanos possuem um dos únicos valores absolutos na cultura humana, que é o valor da vida humana, dignidade, conceito de pessoa, que nós já vimos na aula passada. Ao passo que os recursos humanos são o valor máximo da ética em geral, isso é a vida humana, é um valor absoluto para a ética, os recursos naturais são aquilo que nós, humanos, possuímos para a nossa sobrevivência. Então, a própria natureza. Então, há uma relativização
do valor dos recursos naturais, né? Então, da confluência dos recursos humanos e dos recursos naturais, nós temos a forma ideal, né, do conceito de sustentabilidade. Os recursos naturais devem ser sustentados, sustentáveis, né? O valor material da sobrevivência da vida deve ser levado em questão e é preciso que seja renovado, né? É preciso que haja uma política de renovação desses recursos. Por isso os temas da sustentabilidade, da ecologia, da preservação, da qualidade de vida são temas da ética. Porque são temas do modo como se pode viver melhor no planeta, né? No modo como podemos garantir as sobrevivências das próximas gerações. Então, por ser uma forma racional, né, que promove o bem-estar sobre o planeta, o bem-estar em si já é um tema da ética, né? Porque as nossas ações devem visar o bem-estar dos outros, não só o nosso bem-estar. Daí aquela distinção que a gente viu entre ações egoístas e ações altruístas, né? Então, relembrando uma de nossas primeiras aulas, uma ação que visa o bem-estar próprio é uma ação egoísta. Uma ação que visa o bem-estar do outro ou do todo social é uma ação altruísta. Então, todas as medidas no sentido da sustentabilidade são medidas que visam o bem-estar do outro. Por isso, são ações altruístas. São ações desejáveis no universo da ética, né? Então, a sustentabilidade é um tema da ética. Uma ação altruísta vence o egoísmo natural e atinge um objetivo ético, né, de promover o bem-estar dos outros. A preservação da natureza, então, é uma espécie de intenção ética com relação aos próprios seres humanos e à própria natureza, à própria sobrevivência do planeta. Então, a qualidade de vida do planeta é uma atividade inserida no contexto da ética. Pode parecer muito distante, né? Olha, mas a ética não trata das ações humanas? Sim, das ações humanas em relação a outros seres humanos, mas também em relação à natureza. Porque tratar a natureza com ética significa tratar o próprio ser humano também com ética, porque promove-se um nível de bem-estar maior. Por isso a ética hoje é pautada pela responsabilidade de pessoas físicas e jurídicas. Daí uma expressão que provavelmente vocês já ouviram, que é responsabilidade social ou responsabilidade empresarial, né? As empresas passaram a ser de uma origem um pouco mais predatória em relação à natureza, aos recursos naturais e também aos recursos humanos, elas passam a ter uma intencionalidade um pouco mais ética e, portanto, passam a ter mais responsabilidade social. Essa é uma tendência que vem se desenvolvendo no capitalismo contemporâneo, desde a década, principalmente da década de 70 e 80, se acentuou de maneira bastante forte na década de 90 e 2000 e hoje é um elemento essencial da sobrevivência e do desenvolvimento de bons negócios para as empresas. Então, está no radar de qualquer empresa a ideia de responsabilidade social. Então, esse é mais um projeto e mais uma conquista da área da ética que, de certa forma, surgiu do universo da educação e passou para o universo das empresas, para o universo empresarial. Então, hoje se pensa numa ética empresarial, né? Essa ideia de ética, cidadania e sociedade tem que pensar também a ideia da ética empresarial. O que é a ética empresarial? A sustentabilidade, né, promovida por aquela empresa depende de ações individuais, governamentais, mas também de ações de instituições privadas. São o foco aqui, que é o foco específico dessa ideia de responsabilidade social empresarial. As empresas, então, elas tiveram uma origem mais predatória, na origem, né, da industrialização, nos primórdios de um capitalismo um pouco mais selvagem, no sentido do uso da natureza e dos recursos humanos, mas com o tempo isso foi se desenvolvendo no sentido de que quanto mais ética é uma empresa, mais lucrativa ela é. Se ela é mais lucrativa, ela deseja ser mais ética. E isso acaba criando um círculo virtuoso de medidas éticas que favorecem a sociedade como um todo. Novo slide com o título Sustentabilidade e Ética e os tópicos. O que é uma empresa predatória?
Quando as empresas passam a atuar de forma menos predatória e selvagem, todos saem ganhando, embora muitas vezes as intenções que estão por trás dessa atitude não possam ser consideradas altruístas. É como se as empresas, ao aplicarem uma espécie de ética do egoísmo, conseguissem, como efeito colateral, atingir de forma benéfica o conjunto da sociedade. Esse movimento poderia ser chamado de responsabilidade social de empresas e organizações. Então, o que é uma empresa predatória? Quando as empresas passam a atuar de forma menos predatória, menos selvagem, elas acabam sendo mais éticas. Então, uma empresa predatória é uma empresa que tem a ética do egoísmo, né? Que pensa no bem-estar próprio, só na lucratividade, né? Então, existem níveis aqui de consciência ética das empresas. O tema da sustentabilidade, então, entra nos nossos estudos como uma ampliação da ética para um contexto mais específico, que é esse contexto do mercado, do sistema econômico, da nossa relação com as empresas. E acaba acontecendo, com o desenvolvimento ético das empresas, que as próprias empresas passam a formar um coeficiente de pensadores e de pessoas que agem eticamente. Então, as empresas acabam sendo fatores de divulgação da ética. A ética está relacionada, então, a todos os aspectos da vida humana, também a esse aspecto dos negócios. Em novo slide com os tópicos lidos, o complemento. A ética passa a ser, no século XX, um fator de lucro e bons negócios. Nasce, então, o chamado capitalismo woke. Então, se fala muito de ética no mundo dos negócios, né? O que fica óbvio para os educadores é que é preciso treinar eticamente, criar códigos de ética, ensinar a aplicação de programas éticos nas faculdades, nas universidades, nas escolas públicas e nas empresas. Então, esse ambiente se intercomunica. No slide seguinte, o título Sustentabilidade e Educação e o tópico. O que se tornou óbvio para os educadores é que a formação ética em relação aos recursos humanos naturais não deve ser algo promovido apenas pelas escolas, governos e instituições, mas também pelas empresas, pois estas possuem um capital cultural amplo e abrangente no espaço de comunicação e no mercado. E aí, quando a gente tem um desenvolvimento um pouco mais eficaz dessas tendências, a própria Organização das Nações Unidas vai criar em 2015 um plano global de objetivos de responsabilidade social, que são as chamadas ODS, né? São 169 metas para que esses países e empresas alcancem um desenvolvimento sustentável, esses países que compõem a ONU, né? Até 2030, é chamado também de Agenda 2030. Né? Esse plano, então, representa um marco ético na história do sistema econômico, na história do capitalismo global, né? Pensando na ideia de erradicação da pobreza, do bem-estar para todos, proteção climática, proteção dos ambientes, né? E proteção do indivíduo enquanto cidadão de direitos. Né? Slide com o título As ODS e a Sustentabilidade. E os tópicos. Em 2015, a Organização das Nações Unidas, ONU, propôs que os seus 193 países membros assinassem a Agenda 2030, um plano global composto por 17 objetivos, ODS, e 169 metas para que esses países alcancem o desenvolvimento sustentável até 2030. Esse plano representa um marco na busca por um mundo melhor para essa e as futuras gerações e determina ações para acabar com a pobreza, promover a prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Então vamos conhecer um pouco das ODS, desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Objetivo 1, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Então começa a se falar em segurança alimentar. Né? O objetivo 3, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então as faixas etárias devem ser contempladas. Objetivo 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Né? Essa é mais uma
mais um dos objetivos das ODS. Objetivo 5, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Objetivo 6, assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e o saneamento para todos. Objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. Objetivo 8, promover o crescimento econômico, sustentado e inclusivo, o emprego pleno e o produtivo e o trabalho decente para todos. Objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, sustentáveis, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre os próprios países. Objetivo 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. O 13 vai dizer sobre as medidas urgentes para combater a mudança do clima e os seus impactos. Então, um dos exemplos aí toca numa questão de sustentabilidade. O 14 fala da conservação e do uso sustentável dos oceanos e dos mares, evitando a poluição. O 15, promover e recuperar o uso sustentável de ecossistemas terrestres, que diz respeito ao mar e que diz respeito à terra. E, por fim, o 16 e o 17, promover sociedades pacíficas e inclusivas da perspectiva do desenvolvimento sustentável. Em novos slides, os objetivos. 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. O 17, fortalecer os meios de implementação e revitalização e parceria global para o desenvolvimento. Muito bem, porque eu fiz questão de ler todos esses objetivos, porque todos eles têm uma relação direta com elementos da ética, fundamentos da ética. Quando eles colocam aqui que o objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática, para combater a influência da produtividade industrial nas mudanças climáticas, você está pensando numa ideia de sustentabilidade. Quando se fala da conservação sustentável dos oceanos, está se pensando numa qualidade de vida melhor. Quando se fala na 16 e na 17 de fortalecer e implementar a revitalização entre parcerias globais, está se pensando numa maior mobilização econômica e troca de culturas e troca de produtos. E quando se fala em promover sociedades pacíficas, está se pensando necessariamente no bem-estar do outro, porque está se pensando num universo de paz, num universo da cultura da paz, evitando guerras e conflitos, que vai dar origem a refugiados, que vai dar origem a sofrimento, que vai dar origem a mortes, que vai dar origem a problemas econômicos e sociais. Todos esses objetivos de desenvolvimento sustentável, todas essas medidas que são propostas pela ONU, têm uma intencionalidade ética. Então, nós podemos ver que as ODS têm um fundamento ético. Isso prova, mais uma vez, que a ética está ligada a todos os aspectos da sociedade, e a todos os aspectos da vida humana. Em novo slide, a referência bibliográfica, Dias, Reinaldo, Sustentabilidade, Origem e Fundamentos da Educação e da Governança Global, Modelo de Desenvolvimento, São Paulo, Atlas 2015. Até a próxima aula.
Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro, Elisa Amaral. Revisão, Cláudia Guarnieri. Consultoria, Lara Souto. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk.